é engraçado, assim, eu tenho que confessar uma coisa, Pedro. Você é uma, assim, como pessoa, assim, figura pública curiosa, assim, em alguns aspectos. Por que que eu vou explicar isso? Hoje no mundo, assim, digamos, em que as pessoas estão debatendo, por exemplo, se a água é clara ou não, se, sabe, todo mundo tem razão de tudo. É curioso essa sua personalidade de falar de empreendedorismo, falar de felicidade, falar do lado humano, ter esse viés da música, mas ter também a questão da família e a fé dentro disso tudo. Como equilibrar isso tudo nesse mundo hoje que, como você já falou ainda há pouco, é difícil de até compartilhar qualquer visão de mundo, né, Pedro? Renato, é muito difícil, porque a gente tem vivido tempos estranhos de uma polarização que não sei se começa na política, acho que não começa na política, mas ela aflora em tudo quanto é lugar. Talvez a minha vantagem, se é que isso é uma vantagem, eu não sou perfeccionista, cara. Pelo contrário, eu sou um cara extremamente mediano, talvez por isso seja fácil para mim flertar com a ideia da ordinariedade e emprestar essa visão ordinária para a felicidade, e aí acaba fazendo efeito. Eu nunca fui um cara, eu nunca quis ser melhor em nada, nada que eu fiz. Eu tô sendo sincero, tá? Tô sendo bem sincero, assim, bem transparente. É, nas coisas que eu faço, eu enxergo muita gente fazendo coisa melhor do que eu. Eu aplaudo de pé um monte de gente que eu, eu, eu parto do princípio de que aceitar as coisas como elas são é libertador. E aí, quando você fala de fé, quando você fala de costumes, de hábitos, você pode emprestar essa visão mediana também para esse olhar. Quando você é um perfeccionista, quando você é um vaidoso, todos somos em alguma instância, mas quando você tem a vaidade como principal traço da sua personalidade, do seu caráter ou da sua falta de, você tende a achar que as suas crenças são verdades absolutas e que o mundo inteiro deveria pensar como você. Quando você se acha mediano, ordinário, você tende a achar que a sua crença serve para você e que bom que ela serve para você. E se mais alguém quiser se utilizar dela, tá ótimo. Eu nunca escrevi um livro para ser best-seller, nem para ser finalista do Prêmio Jabuti. Não mesmo, tô te falando a verdade. Eu faço palestras hoje e cobro um valor que possa me fazer várias palestras e não, sei lá, só 10, 15 por ano, né, para ficar ganhando, sei lá, dinheiro. Eu adoro fazer o que eu faço, adoro estar aqui com você conversando. Ficaria a noite toda, verdadeiramente, porque é, ter alguém que quer te ouvir é um exercício de gratidão fora do comum. Não importa se é um espectador, são 10. Assim, abrir uma live e ter, ou entrar num palco e ter 2.000 pessoas querendo te assistir, cara, você não tem como encarar isso como eu sou extraordinário, tá tudo. Porra nenhuma, né? Que sorte, que vida generosa, que cagada que eu dei de estar aqui, né? Como é bom. E aí você curte de um jeito, você transpira, você transborda. O que de melhor você tem dentro de você? Quando você tá com essa sensação de gratidão, quando você tá grato pelo que a vida te dá, você, mesmo que você não queira, o que muitas vezes é o choro de emoção? É o transbordar da alma, não cabe dentro, você chora. O que é o sorriso quando ele escancara na cara? Pô, não dá, você não tá conseguindo se conter, cara. A alma não tá cabendo dentro do corpo. Aí você vai e coloca pra fora. Então, ser mediano me ajudou muito nesse âmbito. Então, eu sou. Você falou de fé. Eu faço muita palestra sobre fé, porque eu trago o lado humano, principalmente da visão cristã, né, monoteísta cristã. Porque eu acho que o grande erro, o Cristo imbatível, assim, seria o Cristo filósofo. Eu acredito nisso. Um dos maiores filósofos que a vida, que o mundo já pôde. Ninguém questiona Platão, Aristóteles, né? Ninguém. Sócrates, né? Ele continua sendo best-seller até hoje. Cristo, você critica porque teve um lado espiritual. Então você fala, mas será que ele foi o Salvador? Agora, se ele fosse só um filósofo, se você reduzisse toda a passagem de Cristo na ideia de que ele falou, olha, você só precisa amar o outro como a si mesmo. Cara, se o cara te der
uma porrada na direita, você dá a face esquerda. Olha, quando você fizer o bem, que a mão direita, que a mão esquerda não vejo que a mão direita fez. Quando você estiver rezando, fazendo bem, a gente pode, né? Cara, que a sua cara não fique com a virtude silenciosa. Ele não falou com essas palavras, mas eu tô falando. Se alguém tiver um pecado, você atira a primeira pedra se você não tiver nenhum. Cara, olha quanta filosofia existe no pensamento desse louco, porque era um louco, né? Assim, Jesus era muito maluco, cara. Porque hoje é fácil você colocar ele dentro do arquétipo, né, do cristianismo construído com a ideia da graça agostiniana. Santo Agostinho foi um grande difusor do cristianismo como esse bem comprado. Depois São Tomás de Aquino reformou tudo isso. Lutero também fez muito isso no protestantismo, na ideia retributiva, que se adapta muito mais à modernidade daquela época e à pós-modernidade de hoje. Eu faço alguma coisa para receber em troca, diferente da visão cristã original, ortodoxa. Mas Cristo foi esse grande pensador. E aí, cara, quando eu me empresto da ideia, de novo, ordinária e mediana, da ideia do que esse cara trouxe como filosofia, eu falo, pô, o cara simplificou a parada toda. Então, ir todo domingo à missa ali receber a comunhão que ele teve lá com os amigos, com os camaradas dele, para lembrar dessa história, é do cacete. Isso é transcendente, né? Isso é catársico, assim. Então, eu consigo entregar, em vez de entregar uma doutrina teológica e querer convencer alguém, aquilo serve para mim. Mas eu acho lindo quando um amigo judeu me chama para ir no Bar Mitzvah, né, e as crianças estão naquela chegada da adolescência. Eu choro, porque eu acho lindo, porque tem ritualística. Eu trago de novo a ideia de Byung-Chul Han, num dos seus livros mais maravilhosos, que não é a Sociedade do Cansaço, na minha ordem, Sociedade do Cansaço é lá o quinto, sexto, né? Mas o fim dos ritos, dos rituais, o fim dos rituais, é um livro extraordinário que ele fala sobre isso. Os ritos marcam a vida da gente. Os ritos dão sentido à vida da gente. Então, eu, ao invés de ser um cético niilista, eu prefiro ser um católico praticante e tento entregar isso para os meus filhos. Mas isso não quer dizer que eu não consiga ter uma conversa com um muçulmano ou com um protestante e achar uma beleza incrível no quanto significa aquele olhar dele da vida. Mesma coisa futebol. Eu consigo entender a beleza que existe em você curtir o Botafogo com família mesmo, entendendo que para mim aquele significado não me abastece. Mas eu entendo o saudosismo que existe por trás daquele time que teve Nilton Santos, que teve Garrincha, que encantou o mundo e que formou o futebol brasileiro na primeira seleção junto com o Santos. Então o meu filho esses dias estava falando comigo, papai, São Paulo é um time muito ruim. Eu falei, não, filho, o São Paulo é gigantesco. A minha infância, o São Paulo foi bicampeão mundial em cima do Milan e do Barcelona. Você não fala um negócio desse. Eu vi essa final de Mundial quando começou a TV a cabo, né? E a gente começou a ver aqueles jogos, né? Um no Japão, se eu não me engano, e o outro, acho que os dois foram no Japão, se eu não me engano. Então, os ritos, a ancestralidade tem um valor absurdo. Então, eu tento fazer com que isso sejam marcos na minha vida. A família, você falou da família. A gente tem tido hoje tantas aberturas possíveis, né, para falar da família, mas você pode ter uma visão mais restrita do que é, ou de qual é o valor que você quer dar à família. Então, por mais aberto que meu pensamento seja, por mais adepto que eu seja de vários conceitos possíveis, e eu entendo eles de fato, tenho amigos que praticam o poliamor e eu acho lindo a capacidade que tem de fazer isso. Tenho amigos que praticam a poligamia e eu entendo, mas no meu caso, a família constituída em cima de um alicerce de fé, de ritos, é espetacular. Isso não quer dizer que eu vou estar fechado a outras possibilidades, mas eu tenho nas minhas irmãs, por exemplo, meu maior valor intrínseco. Eu sou apaixonado pelas minhas duas irmãs, pela minha mãe, pelos meus primos, pelas minhas primas, pelos meus tios, pelos meus sobrinhos. Eu tenho 3 sobrinhos, tenho 8 afilhados, fazem parte da minha vida, da constituição da minha vida. Então, a família para mim é esse bem inegociável, assim, né? Eu não troco. Você falou de curiosidade, né? Eu sou aquele cara que não tem chopp com os amigos, cara.
tenho 1 milhão de amigos, né? Minhas irmãs uma vez fizeram uma surpresa pra mim, naquela época que se fazia carro de som, você nem era nascido. Mas aí botaram no negócio do carro de som lá, aquela música 1 milhão de amigos, que é linda, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu tenho 1 milhão de amigos, mas eu não tenho nenhum dia da minha semana que eu tomo chopp com os amigos. Eu acabo minha pelada, eu corro pra casa pra ficar com os meus filhos, cara. Assim, tem gente que fala assim, você tem, né, a viagem sabática, tem uns amigos que vão viajar, sei lá, para esquiar, eu não tenho, eu quero ficar com os meus filhos o tempo inteiro, cara. Quero ficar com a minha família, quero estar com os meus irmãos, quero chamar minhas irmãs para fazer churrasco lá em casa. Então, eu me abasteço demais nesse lugar, cara. Olha, é curioso os seus pensamentos de algumas formas assim. Eu sou muito. Assim, eu não sou muito religioso, sabe? Eu gostaria de ser mais, eu admiro muito a religiosidade, a fé das pessoas, sabe? Eu acho que faz a vida talvez ser mais, não vou dizer mais fácil, mas talvez. E, tanto que eu já pesquisei bastante diversas religiões, mas eu achei curioso sua colocação. Já teriam me evangelizado, digamos assim, entre aspas, se colocassem Cristo nesse formato há muito mais tempo, muito mais. Eu acho que tem mais gente aí precisando escutar isso para, digamos, praticar dessa forma. Mas é também curioso você colocar todos os seus valores, digamos assim. Talvez, não sei se eu estou colocando errado, até não concordando 100% com outros valores, mas, digamos, sem precisar agredir outros valores, sabe? Os seus valores são seus, sem necessariamente precisar agredir os outros. Não sei se eu coloquei certo. Mais do que isso, não acho que. É claro, é óbvio, né, que não é agredir o outro, mas é aceitar com verdade a verdade do outro. O Ter tinha essa frase, né? Você pode discordar de mim em tudo, né? Mas eu vou garantir o seu direito de discordar de mim. Eu te garanto isso, né? Voltaire tinha esse pensamento tão bonito. Cristo tinha esse pensamento, né? De acolher todos os excluídos. E eu acho que esse acolhimento ele precisa ser verdadeiro. De novo, quando você se abraça a vaidade, a soberba, você tende a achar que as suas certezas são as certezas do mundo. Não são, a gente não sabe quase. Olha, cara, a filosofia, a medicina, a psicologia, a teologia, elas nasceram para tentar encontrar um caminho, né, para a ciência, pra entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cara, a gente não conseguiu isso até hoje, cara. Não pode ser você o dono da verdade, cara. Assim, porra, é tão fácil pensar dessa forma, né? Porque, porra, se tá todo mundo. Né, há 5 milênios a gente se organiza como sociedade do pensar, né, da escrita. Há 2 mil anos a gente elabora bem essa questão. Aí você que é o dono da verdade, cara, ninguém conseguiu dizer se existe mesmo alguma coisa aqui, se a gente vai. Aí você vai achar que você sabe alguma coisa. Pelo amor de Deus, é uma pretensão muito absurda. Então, respeitar a ideia do outro, se divertir com a ideia do outro, eu acho que isso é muito saudável. A gente tem transformado isso num problema. Tem sido uma problemática muito grande se divertir com o outro. As pessoas têm levado a vida muito a sério, né, cara? Isso é preocupante. A vida tem que ser leve. Mas eu tento achar uma coisa, assim, que você colocou que você, digamos, é a média. Eu acho que a média é a maioria, sabe? Talvez os extremos de qualquer assunto, não tô nem falando necessariamente de política, mas tá fazendo mais barulho do que a média. A média é a maioria, talvez, sabe? Não sei se posso estar equivocado, mas eu me coloco nesse lugar também, talvez. Nós somos a maioria, acho que a gente só não. Talvez a gente não esteja sendo ouvido com bastante frequência. Ou Será? falando. Ou Será, falando. Renato? Será que aqueles que estão na média estão de fato? Será que os medianos conscientes, os medianos saciados, aqueles que não almejam nada que não é deles, aqueles que não têm a pretensão de tirar de alguém alguma coisa que não é devida? Porque ser mediano não basta. Você precisa ser mediano, você precisa ter temperança, você precisa ter equilíbrio e você precisa ter uma resignação
poética, né? Porque você precisa ser alguém que está contente, de contentar, né? Você precisa estar contente, você precisa estar em contentamento com aquilo que você tem para aceitar o mediano. Então você pode ter uma vida, uma saúde aceitável, você não precisa ser o cara mais saudável do mundo com 1 milhão de restrições, você pode ter uma quantidade de dinheiro suficiente, você pode ter um trabalho que te valoriza o suficiente, você pode ter questões que te levam a pensamentos mais complexos, menos complexos, mas não se aprofundar nisso a ponto de gerar uma angústia, né? O que é angústia? É o excesso de futuro, você quer descobrir o que vai acontecer e você cai nessa angústia. Você também não precisa ser aquele cara de excesso de passado, que é o ressentido, um remorso. Você pode ser um cara mais conectado com o que está aqui agora, com essas construções, com a maleabilidade que você tem de mudar o momento presente, né? A gente pode fazer essa 1 hora e meia que a gente vai estar aqui para cumprir tabela, mas a gente pode fazer adorando como a gente está fazendo aqui, ter esse papo. Então eu acho que você precisa ser um mediano contente, em primeiro lugar, para conseguir aí sim se fazer representar ou mostrar para as pessoas que dá para ser dessa forma. Mas eu não acho que os medianos contentes são os que estão aí. Humberto Eco dizia que a internet deu voz aos idiotas. E essa sensação se confirma nas atrocidades que a gente vê nas mídias sociais. A quantidade de pessoas que apontam o dedo para alguém, esquecem que tem outros 5 apontados para ela. A política do cancelamento é uma covardia, Renato. Sim, é uma volta à Inquisição. E as pessoas fazem isso achando que estão fazendo bem da humanidade. Outra coisa é a ideia, você passou pela ideia de liderança, que é um tema que me chamam muito para falar. A liderança como a virtude, ela pode ser silenciosa, cara. Porque se você precisa ser um comunicador da sua virtude, virtuoso você já não é. Porque quem reconhece a virtude em você é o outro. Você vai dizer, olha, eu sou um cara muito legal. Não, o Renato tem que dizer, olha, Pedro, um cara muito legal. É beleza, eu sou legal porque o Renato acha que eu sou legal. Agora, eu tô dizendo que eu sou generoso, né? Porra, eu não sou avarento. E, pô, o outro que tem que validar isso em você. Mesma coisa a liderança. Não adianta você ter um discurso. Você pode ser um grande comunicador e não ser um grande líder. Líder é quando alguém chega e fala, porra, eu me inspirei no cara. O cara me ajudou, eu fui um cara... Então, tanto a liderança quanto a virtude, na maioria das vezes, aparecem de forma silenciosa. Então, quando você vai para as mídias sociais para dar porrada no outro, quando você utiliza ou se utiliza de uma fragilidade exagerada, de uma vulnerabilidade exagerada ou de uma fortaleza exagerada para mostrar quem você é, ou para que as pessoas tenham pena, ou para que as pessoas desenvolvam uma admiração por você, eu já acho que você se perdeu. No Naufrágio dos Afetos, meu último livro, lançado agora em março, tem um capítulo que eu falo que um dos caminhos, e eu sabia que eu podia tomar porrada, até que eu não tomei muita não, mas eu sabia. E eu trazia o caso, inclusive, da Simone Biles, da atleta olímpica, dizendo que todo mundo transformou ela no exemplo de atleta, e ela não foi exemplo de atleta naquele momento. Ela pode ter sido exemplo de tudo, mas não, porque o atleta que vai para a Olimpíada, ele tem para competir. Não misturemos as estações, assim. A gente quer botar tudo no mesmo bolo, porque a gente precisa criar ainda, né, heróis e vilões para povoar a nossa mente. Não somos nem santos nem demônios, somos seres humanos cheios de ambivalências, cara. Vai ter momento que eu estava conversando com a minha irmã hoje de manhã, Gabriela, que é espetacular, minha paixão. A gente estava brincando, né? Ela me compartilhou um pensamento mesquinho e ela que é o ser humano mais bonito que eu conheço. E ela estava se condenando, achando que aquele pensamento mesquinho era ruim. Eu devolvi um outro mais mesquinho ainda para ela e falei, olha, vamos combinar que quando a gente estiver numa zona de incongruência com os nossos valores, a gente vai falar um para o outro sem o medo de ser julgado. Ela falou, combinado. Eu falei, então tá, estabelecemos esse pacto. Quando eu tiver um pensamento muito mesquinho, eu vou dizer para você só para poder botar para fora e você não vai me julgar. E vice-versa. Ela falou, combinado. Aí eu falei, então tá. Aí eu falei assim, te amo, sua mesquinha. Aí ela morreu de rir e falou, te amo, seu avarento. Nessa que eu tinha uma coisa da avarento. Então você pode levar leve, né? Inclusive esses desvios de rota que você tem. Perfeito. Muito legal. Eu só queria deixar aqui o Marcelo mandou uma boa noite aqui, a Serinha, a Gabriela. Olha que legal. O Júlio mandou uma boa noite aqui também de Portugal. Eu não consigo ver não, né? Só você que vê isso aí. Eu tô deixando... Tô botando aqui na tela aqui acompanhando. Depois o pessoal vai... Que legal. Deixa eu ver aqui.
Vou clicar aqui Um beijo para todos o vocês. Júlio aqui também deixou uma mensagem. Tem mais gente aqui, mandou uma boa noite aqui pra gente aqui. A Luciana Medeiros, boa sorte, meu querido. Vai arrasar aqui também. Bom, obrigado aí pela mensagem. Pessoal, se quiser, deixe sua pergunta ali. Vou partir aqui para a parte final aqui do nosso bate-papo. Tá delícia, Renato. Você foi em lugares ótimos. Queria perguntar muita coisa, na verdade. Juro que eu vou programar um dia aqui, vou tirar da agenda aqui no dia do Pedro aqui 3 horas pra gente conversar aqui.